Bom dia, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos à sexta reunião do grupo Nascidos de Novo. Essa reunião ela é um pouco diferente das outras, no sentido em que eu estou gravando ela hoje, ok? No dia em que ela estiver sendo postada é o dia em que eu estou gravando. Normalmente a gente faz a nossa reunião sábado, no horário que varia das 8h30 até as 9h30. Só que dessa vez eu decidi fazer um encontro assíncrono, isto é, eu gravando primeiro, posto no YouTube, e não temos uma reunião online igual a gente estava tendo antes, por conta que as férias estão acabando, pessoal. E aí vai chegar um período em que eu vou ter que retornar para a minha cidade, outras pessoas do grupo também vão ter que fazer essa mobilização, e essa mobilização geralmente acontece no final de semana. Então fica inviável fazer essa reunião nesse final de semana. Mas para a gente não deixar também o dia passar, a semana passar, eu já preparei essa reunião e já estarei gravando ela. Então vamos direto ao ponto aqui. Qual que é o tema da reunião de hoje? O tema é leitura bíblica, tudo bem? Leitura bíblica, nosso alimento diário, nosso alimento como cristãos, como filhos de Deus. A Bíblia, a Palavra de Deus, as Santas Escrituras são nosso alimento espiritual. E para a gente poder começar o nosso estudo aqui, eu gostaria de fazer uma leitura desse trecho de Isaías, capítulo 28, no versículo 10. Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco. Tudo bem? Vamos manter isso em mente. Preceito sobre preceito, aqui um pouco e lá um pouco. Linha sobre linha, linha sobre linha. Poxa, João, mas eu não entendi o que isso quer dizer. Daqui a pouquinho vai estar bem claro o que eu queria dizer e o que esse trecho de Isaías está querendo nos ensinar. Então vamos prosseguindo aqui para a nossa leitura, para o nosso estudo. Aqui a gente tem alguns fundamentos muito importantes acerca do estudo da Bíblia, da importância da leitura bíblica, que é o que é a Bíblia por si só, né? O que quer dizer a palavra Bíblia? O que isso se refere? Tantas vezes eu falo aqui no canal a Bíblia, a palavra de Deus, mas o que isso exatamente quer dizer? Além disso, por que devemos ler a Bíblia? Por que devemos ter esse momento de estudo às Santas Escrituras? E se eu devo fazê-la, como eu devo fazer? Qual é a melhor maneira de eu tomar essa aproximação, de eu tomar esse estudo? E o que eu não devo fazer? Com o que eu devo tomar cuidado quando estudando, quando buscando aprender sobre Deus? Tudo bem? Então vamos aqui para uma definição e etimologia acerca da Bíblia. Então aqui a gente tem a definição do dicionário acerca do que é a Bíblia. É um substantivo feminino relacionado com religião que pode ser definido como um conjunto dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. É importante chamar a atenção também que essa definição de conjunto de textos acerca do Antigo e do Novo Testamento é uma nomenclatura humana, tudo bem? Não é algo que a própria Bíblia se classifica assim. Até porque Gênesis, por exemplo, é considerado antigo. Perdão, vou beber um pouco de água aqui. Gênesis é classificado por conveniência como Antigo Testamento. Mas se a gente for olhar de fato quando o Antigo Testamento começou, foi somente posterior ao povo de Israel sair do Egito. Isso aconteceu em Êxodo. Isso aconteceu muito depois de Gênesis, dos eventos descritos de Gênesis, especialmente com Adão e Eva. Então, Adão e Eva viveram no período do Antigo Testamento? Não. Caim e Abel, Noé, viveram no período, Jacó e os 12, viveram no período do Antigo Testamento? Não. Historicamente, não. Mas por conveniência, a gente chama todos os livros de Gênesis a Malaquias, ok? De Antigo Testamento. E a gente se refere aos livros de Mateus e Apocalipse
de Novo Testamento. Ok? Não quer dizer que Jesus, em sua vida, descrita nos Evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, não estava no Antigo Testamento historicamente. Então é importante também a gente ter essa divisão em mente, ok? Isso é algo dito por conveniência. E aqui a gente tem também uma descrição um pouquinho mais aprofundada, que é o volume ou conjunto de volumes que contém esses textos. Então, quando eu falo a Bíblia, eu não estou me referindo somente a Gênesis. Eu não estou me referindo somente ao livro de Mateus. Eu não estou me referindo somente a Apocalipse. Quando eu digo Bíblia, quando eu digo Santas Escrituras, quando eu digo a Palavra de Deus, eu faço uma referência a um grupo de 66 livros distintos que, por entendimento, são todas classificados, estão todos abaixo desse guarda-chuva, dessa definição que é a Bíblia. Então, o que é a Bíblia? É a reunião de todos esses livros que compõem a Palavra de Deus. E eu vejo muitas piadas de ateus, piadas essas muito ruins, né? Não, sem nenhum fundamento, que mostram uma grande ignorância. Tinha uma que falava criacionismo, quando você prefere acreditar em um só livro do que em ler muitos livros difíceis. E a ironia dessa piada é que eles acham que a Bíblia é um só livro, quando a Bíblia é composta de vários livros muito difíceis, né? Que tem temas complexos, tem coisas que são levadas, tem coisas que falam sobre todas as maneiras diferentes, aspectos de filosofia da humanidade, de certo e errado, de vida após a morte, de consequências de nossas ações. Então, de fato, muitas pessoas preferem confiar em Charles Darwin. Muitas pessoas preferem confiar no que os cientistas estão falando naquele determinado ano, naquele determinado momento. Isso é muito mais fácil do que você pegar, você se assentar e você fazer a leitura do início ao fim de 66 livros complexos. 66 livros com temas que podem ser fáceis, com temas que de fato são simples, mas também que contêm temas difíceis, que também contêm camadas, coisas complexas e profundas, que contêm uma sabedoria enorme. Muitas pessoas de fato preferem ir na opinião já pré-formada, na opinião já pronta naquele determinado momento, sem nem por si só estar também buscando de onde que surgiu essas teorias de evolução, de onde que ele tirou essas informações, qual que é a fonte dessa pesquisa dele, quais são os contrapontos. Então, é engraçado é que essas piadas, elas costumam virar contra a mesma pessoa, porque eles não percebem que a Bíblia é composta de 66 livros diferentes. Então aqui a gente tem a própria etimologia da palavra Bíblia. Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. E da expressão grega tabibli ta hagia, que significa livros sagrados. Então Bíblia é sinônimo de Santas Escrituras, sinônimo de livros sagrados. Realmente, de fato, você pode segurar a Bíblia como um livro só, mas não muda o fato que em seu interior você tem 66 livros diferentes. Tudo bem? Esses livros escritos por homens diferentes. Alguns, de fato, têm o mesmo autor, alguns têm mais de um autor humano, mas no final de tudo não muda o fato que o autor final, quem ditou o que estaria escrito e o que não estaria, foi Deus. Só que isso foi escrito em períodos de tempo diferentes, por pessoas diferentes. Ok? Então, aqui a gente vai para a composição da Bíblia. A Bíblia ela é composta por 66 livros no total, como eu já disse, 39 nessa classificação do Antigo Testamento. De novo, gente, não é uma classificação histórica, é uma classificação por conveniência. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E dentro disso aí a gente tem 1.189 capítulos. Muita coisa que a gente tem aqui dentro da Bíblia, sem falar em versículos. E é interessante mencionar também que essa divisão que a gente está tendo aqui de versículos, essa própria reunião de todos esses livros em um só, ela não é desde o princípio, ok? As pessoas não tinham na época de Moisés versículos na Bíblia. Foi uma conveniência que veio depois, igual dividir Antigo Testamento e Novo Testamento. Não quer dizer que é dado pela inspiração de Deus, no sentido de que Deus ordenou que as pessoas separassem, que aqui fosse ter uma quantidade de versículos específica e que esse versículo aqui, nossa, isso aqui tem uma conexão com aquele outro, pela numerologia. A gente não pode deixar ser levado para essa questão de números de versículos e de capítulos e pela ordem que os livros estão na Bíblia, muito. Claro, eu acredito que ainda
possa ter sim alguma conexão, alguma informação, especialmente se a gente estiver falando de Isaías, que tem 66 capítulos, que cada capítulo faz referência a um livro da Bíblia. Eu acredito que existam conexões, mas a gente não pode se perder na numerologia, a gente não pode se deixar levar, porque é uma conveniência, ok? Não é algo que estava lá desde o ano 1, desde o primeiro momento que a Bíblia foi escrita. Certinho? Então vamos focar um pouquinho aqui nessa tabela, um pouquinho nessa ilustração aqui muito legal da Sociedade Bíblica do Brasil. Em nenhum momento eu vou estar apoiando esse pessoal ou falando contra nesse vídeo, tudo bem? Nessa reunião, nesses slides aqui. Não conheço esse grupo, eu só utilizei essa ilustração que estava na internet porque ela é bem interessante, ela ajuda a gente a compreender aqui as diferenças dos livros. A gente tem essas diferenças, segregações dentro da Bíblia, que também é uma conveniência, esses nomes que a gente dá. Que, por exemplo, a gente tem de Gênesis a Deuteronômio esses 5 livros conhecidos como a Lei ou como os escritos de Moisés. Não quer dizer que Moisés escreveu Gênesis. A gente não sabe quem escreveu Gênesis. Não quer dizer que Moisés escreveu tudo de Deuteronômio. A gente sabe que ele escreveu partes da Bíblia, porque Deus falou para ele escrever. Beleza? Mas não tem como dizer que ele foi o autor final de todos esses 5 livros. Isso é algo que dizemos em prol de uma conveniência. Se você fala Moisés, a gente sabe que você está falando da lei, né, desses 5 primeiros livros da Bíblia. E depois a gente tem o quê? Os livros históricos. Então a gente tem Josué, a gente tem Juízes, a gente tem Ruth, que descrevem esse período posterior à saída do Egito, que é descrita em Êxodo, posterior à jornada pelo deserto, que é descrita também em Êxodo, em Levítico, Números, Deuteronômio, que começam a descrever a entrada do povo na Terra Prometida e a tomada a partir dela também com uma série de batalhas contra os povos que antes habitavam ali. Então é isso que a gente vê em Josué. A gente também vê uma série de conflitos em Juízes. Ruth está inserido dentro desse período de Juízes. É interessante a gente perceber que em 1 Samuel a gente tem uma mudança política no qual a gente vai começar a ter reis dentro do território de Israel. Então, não era algo que Deus queria desde o princípio, mas a gente vai ver essa mudança em 1 Samuel, onde a gente vai ter o primeiro rei de Israel, que é Saul, ok? Saul. Posteriormente, a gente vai ter Davi. Depois, a gente vai ter Salomão. Aí chega até um ponto onde a gente tem uma cisma no reino, e aí a gente começa a ter um rei de Judá e um rei de Israel. Tudo bem? Então, a gente vai ter isso tudo descrito nessa classificação de livros históricos. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Esses 3 últimos livros aqui estão falando do período final do cativeiro do povo de Israel. O cativeiro esse que começou com a Babilônia, de fato mesmo começou com a Síria, com o reino de Israel. Depois, sobre o reino de Judá, veio a Babilônia. E aí a gente teve esse período da queda da Babilônia e a ascensão do império dos Medos e dos Persas. No finalzinho desse império dos Medos e dos Persas, basicamente, a gente tem, não necessariamente no último final do reino, mas, enfim, nesse período, após o reino já estar estabelecido, a gente tem o povo retornando à terra de Israel. E é isso que Esdras, é isso que Neemias, é isso que Esther descrevem, é isso que é o período histórico onde eles estão localizados. Então a gente pode utilizar a Bíblia para aprender sobre a história da humanidade? Pode. Irmãos e irmãs, a Bíblia é um livro que nos fala sobre tudo. Ela fala sobre eventos históricos, ela fala sobre filosofia humana, ela fala sobre os nossos sentimentos, ela fala sobre a nossa biologia, ela fala sobre o universo, ela fala sobre tudo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer problema que você tem na sua vida, a Bíblia tem uma resposta para isso. Pode não ser uma resposta extremamente direta no sentido que a Bíblia vai estar falando o seu nome, ou o seu problema é esse aqui, e a solução é essa daqui. Mas a resposta para qualquer problema tem. A palavra de Deus ela é completa, ela é perfeita, ela é pura. Ela começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse. Então a gente tem também essa próxima divisão aqui, que é de poesia e sabedoria, livros muito legais, no qual a gente vai ter Jó, a gente vai ter Salmos, a gente vai ter Provérbios, a gente vai ter Eclesiastes e a gente vai ter Cantares ou Cânticos de Salomão, que são livros também muito interessantes, falando desses aspectos de sabedoria, de filosofia, de ser humano, né? Essas dúvidas acerca da nossa existência, sobre sofrimento, sobre dor, muito legais esses livros. A
A gente tem também essa divisão dos profetas maiores. Por que profetas maiores? Eles são mais importantes que a outra divisão de profetas menores? Não. Isso é dito acerca da grandeza, da quantidade de capítulos, do quão grande é o livro que esse profeta escreveu. O livro de Isaías, como eu disse já anteriormente, ele tem 66 capítulos. O livro de Jeremias também tem bastante capítulo. Lamentações foi escrito por Jeremias também, é bem curtinho comparado com os outros, mas está dentro dessa classificação aqui. Ezequiel, Daniel também não é super grande não, são só 12 capítulos. Mas enfim, eles entraram nessa classificação de profetas maiores por conta da quantidade de capítulos ou do impacto que esse livro teve. E aí a gente tem, logo em seguida, essa divisão de profetas menores. E é aqui que a gente encerra essa conveniência conhecida como o Antigo Testamento. Essa conveniência que começa em Gênesis e termina com Malaquias. Então a gente tem quantos profetas menores aqui? A gente tem Oséias, a gente tem Joel, a gente tem Amós, a gente tem Obadias, a gente tem Jonas, a gente tem Miqueias, a gente tem Naum, a gente tem Abacuque, a gente tem Sofonias, a gente tem Ageu, a gente tem Zacarias, a gente tem Malaquias. 12 profetas menores. E aí, agora, prosseguindo pelo que é conhecido como Novo Testamento, a gente tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E logo em seguida a gente tem um livro que fica assim nessa classificação, às vezes junto com o Antigo Testamento, no sentido de que ser um livro histórico, ok? Ele conta de eventos que estão dentro do Novo Testamento, dentro do período posterior à morte e ressurreição de Cristo. Então aqui a gente já está falando de literalmente Novo Testamento, beleza? O Novo Testamento começou com a morte de Cristo. E logo em seguida a gente tem essa divisão que é conhecida como as cartas, as epístolas de Paulo, que ela vai de Romanos até Filemão. Então a gente tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Isso aí é o que eu chamo de TTTTTT. A gente tem uma sequência de livros que começam com a letra T, que são bem próximos da Bíblia. Então é bem fácil de achar eles quando a gente está buscando no Novo Testamento. A gente tem Filemão também, aí encerra as cartas de Paulo, e a gente tem as outras cartas, as outras epístolas com autores variados. É interessante mencionar que, muito possivelmente, o autor de Hebreus é Paulo. A gente não tem essa certeza absoluta. Paulo, ele tinha uma maneira específica de escrever. Ele tinha uma introdução, ele também fazia uma despedida. Geralmente era outra pessoa que escrevia essa carta, e Paulo ele utilizava a escrita dele no final da carta ou no início, como uma forma de comprovar um selo de confirmação que foi ele que ditou essa carta que essa outra pessoa escreveu. Então aqui a gente vê que existe mais de um autor em alguns livros da Bíblia, por mais que leve por conveniência, assim por generalidade esse nome de Paulo, mais pessoas escreveram. A gente tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que a gente nem sabe quem foram os autores. Claro, se Samuel para falar, não, foi Samuel, mas chegou uma hora que Samuel morre em 1 Samuel. E aí? Então ele escreveu 2 Samuel? Não, ele já tinha falecido. Da mesma forma também, Deuteronômio, Moisés falece. Então quem escreveu Deuteronômio? Não foi somente Moisés. A gente tem que entender que, por mais que seja uma conveniência, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Pode ser que Hebreus foi escrito por Paulo ou não. A gente tem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Não é o Iscariotes. Não é Iscariotes, ok? É importante a gente entender isso também, que existiam outros Judas, outras pessoas com esse nome. Isso é um livro legítimo da Bíblia. E a gente encerra com o que é conhecido como profecia, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele conta de eventos que vão acontecer ainda, que ainda não se concluíram. Ou seja, no período presente que a gente vive, ainda são profecias para o nosso futuro. Então é interessante, irmãos e irmãs, a gente entender que a Bíblia, ela fala de uma história com começo, com meio e com fim. E esse fim ainda não aconteceu. A gente ainda está vivendo os eventos que vão levar para esse fim dessa história. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus é completa. Não existe um livro além desses aqui. Não existe mais alguma coisa para a gente encontrar. Não tem mais uma informação a ser revelada para nós. Não tem necessidade. A gente já tem, hoje em dia, a palavra de Deus completa. No período de Jesus, eles já tinham todo o que é conhecido como Antigo Testamento escrito. Já tinham esses livros físicos. E, com o tempo, também o Novo Testamento foi escrito físico. O que é conhecido como a Bíblia? Foi a reunião de todos esses livros. Não quer dizer que, anterior a essa reunião,
As pessoas já não sabiam que era a palavra de Deus. Por quê? Porque todos esses livros do Antigo Testamento, eles fazem referências uns aos outros. E os livros do Novo Testamento também fazem muitas referências ao Antigo Testamento. Então, um valida o outro, entende? Como que funciona? Um livro do Antigo Testamento fala da lei de Moisés. Um livro do Antigo Testamento faz uma profecia do Novo Testamento. Um livro do Novo Testamento pega e fala, não está escrito, nunca leram, se crescem em Moisés, creriam em mim. Então, está um constantemente validando o outro. A gente não precisa de uma terceira parte para pegar e reunir e falar, não, isso é a palavra de Deus. A gente já sabia que esses 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo são a palavra de Deus. Já era de conhecimento. Não restava dúvidas acerca disso. Tudo bem? É muito importante a gente entender isso quando a gente for prosseguir para o próximo ponto. Beleza? Então, em um ano, o que é possível eu ler, considerando aí 1.189 capítulos? Se eu quero ler a Bíblia uma vez por ano, eu devo ler 3 capítulos por dia. Se eu quero ler a Bíblia 2 vezes por ano, eu devo ler 6 capítulos por dia. E é claro que aqui eu dei uma generalizada nos números, eu dei uma arredondada, porque o número não ia bater certinho dividindo 1.189 por esses números. Se eu quero ler a Bíblia 3 vezes por ano, eu devo ler 9 capítulos por dia. Se eu quero ler ela 4 vezes por ano, eu devo ler 12 capítulos por dia. Poxa, 12 capítulos por dia, 9 capítulos por dia, 6 capítulos por dia, isso parece muito. E de fato, 12 capítulos por dia é uma quantidade grande do seu tempo que você vai passar lendo a Bíblia. Mas é muito importante a gente entender, irmãos e irmãs, que enquanto a gente está lendo a Bíblia, é como se a gente estivesse passando tempo com Deus. Jesus Cristo é literalmente a palavra que se fez carne. Deus, o Filho, é a palavra de Deus. Então, quanto mais tempo você passa do seu dia a dia com Cristo, você está passando, com a Bíblia, perdão, você está passando com Cristo. Você está passando com Deus. Você está tendo esse período de comunhão, de reunião com Jesus Cristo, com Deus o Pai e com Deus o Espírito Santo. Então, é importante que a gente busque criar uma rotina de leitura bíblica. Poxa, até hoje eu estava lendo um versículo por dia. Meu amigo, se você ler um versículo por dia, se a Bíblia tem 1.189 capítulos, eu nem sei dizer quantos versículos ela tem. Você vai, assim, passar grande parte da sua vida e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai acabar se esquecendo o que você estava lendo, a informação não vai ser retida. Se você falar, não, então eu vou ler um capítulo por dia, ainda é pouco. Se você não consegue concluir a Bíblia em um ano, se você ler um capítulo por dia, como que você vai manter essa informação fixa na sua mente, lendo somente um capítulo por dia? Um versículo é um absurdo por dia. Um capítulo, não é horrível, mas pode melhorar. Então, o mínimo que eu recomendo para qualquer pessoa, 3 capítulos por dia. Antigamente eu podia até dizer, não, um capítulo pelo menos, mas eu já fiz essa tentativa de ler um capítulo por dia. Demora muito. Você não retém a informação muito bem. Demora mais de um ano. Você se esquece das coisas. Agora, 3 capítulos por dia é um bom começo. Lê um capítulo de manhã, lê um de tarde, lê um de noite. Não, meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo de noite. Lê de manhã, então. Não, mas minha manhã é muito corrida. Lê de tarde, então. Não, mas meu dia você não tem noção de tão corrido que é. Distribui pelo dia. Arruma um jeito. Prioriza isso. É algo importante a gente estar compartilhando esse nosso tempo com Deus. A gente estar buscando a palavra de Deus. E é nisso que eu gostaria de fazer também uma correlação com o que a gente leu aqui em Isaías 28. Porque quando a gente começa a nossa caminhada cristã, quando a gente começa a nossa jornada cristã, depois que a gente foi salvo, e se alguém quiser continuar, se alguém quiser ser um discípulo de Cristo, se alguém quiser continuar no caminho que agrada a Deus, que é muito positivo, infelizmente não são todos que são assim, poucas pessoas já são salvas. É um número menor ainda de pessoas que quer ler a Bíblia, que quer ser batizada, que quer continuar firme nos caminhos de Deus. Infelizmente é a verdade. Mas caso você queira, vamos supor que você é uma pessoa que está determinada a fazer essas mudanças positivas na sua vida. Não tem problema começar pequeno. Não tem problema você começar lendo só 3 capítulos. Linha sobre linha. Aqui um pouco e lá um pouco. Preceito sobre preceito. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Com o tempo isso acumula. Com o tempo isso vai somando. Ok? Não, eu quero ler mais 3 capítulos. Lê 6 por dia. Olha o quanto que isso não vai acumular. Não, mas depois de um tempo que eu comecei a ler 6, eu quero ler agora 9. Eu quero ler agora 12. Ótimo. Com o tempo, vai aumentando a dosagem. Vai aumentando a quantidade, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E isso vai ter um impacto muito positivo na sua vida.
Vamos seguir o exemplo aqui, escrito em Salmo, no primeiro Salmo, indo aqui para o versículo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Você não quer ser como esse indivíduo, como uma árvore plantada junto a rios de água, que produz o seu fruto em sua estação, produz o seu fruto no seu tempo certo. As suas folhas não vão estar murchando, não vão estar caindo, tudo que você está fazendo está prosperando. Você é grandemente abençoado. Como que eu faço para ter isso? Meditando na lei do Senhor, tendo prazer na lei de Deus, de dia e de noite. Tudo bem? Então vamos aqui, prosseguindo já para qual a importância da palavra de Deus. A gente viu o que é a palavra de Deus, a gente viu o que é a Bíblia. Mas qual é a sua importância? A gente já teve uns spoilers disso. Primeiro ponto, é literalmente a palavra de Deus. Ok? Não é o mais próximo do que Deus quer que a gente saiba. É uma parte da palavra de Deus. É a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Toda a Escritura. Toda. Isso quer dizer o quê? Esses 66 livros que a gente acabou de ver. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como que eu vou me informar sobre as doutrinas verdadeiras e as falsas? Como que eu vou conseguir ser instruído perfeitamente para toda boa obra? Como que eu vou saber a diferença de certo e errado? Como que eu posso me corrigir ou ver que as ações de outras pessoas que necessitam de correção? Lendo a Bíblia, nos informando sobre o que a Bíblia tem a dizer. Porque tudo, por mais que tenha autores humanos diferentes, como eu mencionei anteriormente, tudo foi dado pela inspiração de Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo foram e profetizaram a palavra de Deus, anotaram a palavra de Deus. Não foi da vontade da carne, foi da vontade de Deus que isso veio. Outro ponto, essa palavra, ela não somente é literalmente a palavra de Deus, mas ela é perfeita, ela é pura. Muitas pessoas vão falar, tá bom, eu acredito que em algum momento Deus revelou essa palavra para os homens, mas eles vão acreditar que ela foi corrompida com o tempo. Eles vão dizer que ela foi perdida. A gente não tem hoje mais a original, a gente só tem versões que foram adulteradas. A gente precisa compreender que é uma promessa de Deus, que a palavra dele é pura e que a palavra dele é eterna. Então vamos aqui para o versículo 5 de Provérbios capítulo 30. Toda a palavra de Deus é pura. Toda. Esses 66 livros, do início ao fim, são palavras puras. Isso quer dizer que não tem nenhum palavrão, nenhuma palavra indevida na Bíblia. Qualquer coisa que a Bíblia fala, você pode dizer. Não é uma palavra proibida. Algumas pessoas vão considerar palavras que a Bíblia utiliza como proibidas. É até meio irônico. Mas enfim, ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que ele não te reprove e tu sejas achado mentiroso. A Bíblia dá sérios avisos. Deus nos avisa constantemente sobre o perigo de adicionar, sobre o perigo de remover da palavra de Deus. E a gente vai ver que, infelizmente, algumas pessoas de fato fazem isso. Infelizmente, de fato, a gente tem versões que foram corrompidas e adulteradas. Mas é um erro dizer que tudo foi perdido, que não tem como a gente saber o que é verdade. Porque a palavra de Deus ela não somente é pura, mas ela também é eterna. Mateus capítulo 5. Não penseis que eu vim... Opa. Um minutinho, gente. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Isso é Jesus Cristo falando. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Jesus não veio destruir os 5 primeiros livros, os livros históricos. Ele não veio para anular. Ele não veio para cancelar, ele não veio para apagá-los, ele veio para cumpri-los. Vão ter pessoas nos dias de hoje que vão achar que, não, essa lista aqui da esquerda é tudo descartável hoje em dia. Não tem mais uma aplicação para nós. Isso é mentira, gente. Muita coisa do Antigo Testamento está sendo aplicada ainda no Novo. Algumas coisas não. Isso é um tema interessante também que eu pretendo estar falando em outro momento, em outro dia. O que mudou do Antigo para o Novo Testamento. Mas como que eu vou saber o que mudou? Lendo, estudando, aprofundando, orando e pedindo para Deus me auxiliar em meus estudos. Mas a Bíblia fala claramente essas questões. Ok? A gente não pode tomar essa ideia de que Jesus veio para destruir a lei. Ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra,
um iota ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Sabe o que Jesus Cristo está falando aqui? Que até que o fim chegue, que até que tudo se termine, o céu e a terra passe, não vai ter uma mudança na palavra de Deus. Não vai ter uma corrupção ao ponto que a gente não vai conseguir mais saber o que é a verdade. A gente não vai mais conseguir ter acesso à realidade. Um iota, um traço de letra, são partes muito pequenas da palavra, do vocabulário, ok? Do alfabeto hebreu, do alfabeto aramaico. E isso não seria perdido. Jesus Cristo falou, olha, não vai chegar aquele momento onde um ponto de interrogação às vezes existia aqui, às vezes não existia, a gente não sabe. Foi perdido esse ponto de interrogação. Uma coisa mínima, né? Pensa, um ponto e vírgula da nossa linguagem, um ponto final da nossa linguagem, um ponto de exclamação. Coisas que fazem a diferença na maneira que uma frase é falada. O que Jesus está falando aqui? Isso, até essa coisa mínima, não vai ser perdida. Quanto mais uma frase inteira, quanto mais um livro inteiro. É uma promessa de Deus, que até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei. Essa palavra vai ser preservada. Essa palavra vai ser mantida para sempre. Tudo bem? Por mais que algumas pessoas inventem versões novas, por mais que algumas pessoas criem versões adulteradas, a gente ainda vai ter uma versão pura, perfeita, no qual não se alterou nem sequer um iota ou um traço de letra. Não foi perdido. Certinho? E é importante a gente entender também que a palavra de Deus tem poder. Ela é eficaz, ela é viva e ela é poderosa. 1 Pedro capítulo 1. Tendo nascido novamente, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Veja como que um ponto está correlacionado com o outro. A palavra de Deus vive, permanece para sempre e é incorruptível. Incorruptível. Não quer dizer isso que não vai ter versões falsas ou que toda versão bíblica é verdadeira. A gente vai comparar versões bíblicas aqui, a gente vai ver a diferença delas. Mas isso quer dizer que a palavra de Deus verdadeira, ela é incorruptível. Não vai chegar a um ponto em que ela vai estar totalmente perdida, em que em nenhum lugar no mundo a gente vai ter ela. Ou que ela foi guardada em cavernas e ninguém tinha acesso a ela e ela não foi preservada mais. Ela foi esquecida. Isso não vai acontecer. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Prestem atenção no que está sendo dito, permanece para sempre. Isso quer dizer que desde o momento que ela foi escrita, ela vai permanecer. Ela vai durar, ela vai se manter. Não vai chegar um momento onde vai passar 200 anos, onde vai passar 1000 anos, onde vai passar 10 anos e essa palavra não tinha sido revelada. Essa palavra estava escondida, essa palavra tinha sido perdida. Ela permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. A gente nasce de novo é a partir da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sabe o que significa dizer que não existe palavra de Deus? Isso quer dizer que ninguém pode ser salvo. Que todo mundo literalmente vai para o inferno. Porque a gente nasce de novo a partir da palavra de Deus. A fé vem por ouvir da palavra de Deus. Se eu não tenho a Bíblia, então eu não tenho nenhuma salvação. Então a gente não tem nenhuma esperança. Se os fundamentos forem destruídos, o que os justos farão? Então, é um pensamento totalmente lógico, contrário a uma promessa de Deus. É como dizer que Deus seria mentido. E a gente sabe muito bem que Deus não comete pecado, que Deus não pode mentir. Então é interessante também a gente entender as simbologias e as comparações que a Bíblia utiliza para se descrever, que Deus utiliza para descrever a tua palavra. A gente tem momentos na Bíblia onde a gente vai ter o leite da palavra e a gente vai ter momentos onde a gente vai ter a carne da palavra. Porque a Bíblia é comparado a um alimento. A Bíblia é comparado a um alimento espiritual. Ok? Nem somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Então é importante a gente entender que tem coisas na Bíblia que são super fáceis, que são muito simples, que é como um alimento líquido, como o leite da palavra, algo para bebês, ok? Mas é de se esperar que com o passar do tempo de nossa vida cristã, quantos mais anos são adicionados posteriormente à nossa salvação, então
Eu fui salvo em 2019, então 2020, 2021, 2022, é de se esperar que eu não continue sendo um carnal, que eu não continue sendo um bebê em Cristo, mas que eu cresça na minha vida espiritual. E que eu comece a buscar não somente o leite da palavra, mas também o alimento sólido, as coisas complexas, as coisas que têm camadas, as coisas que são mais difíceis. E se a gente for para Apocalipse capítulo 10, e você também pode encontrar isso em Ezequiel capítulo 3, vai ter momentos onde a palavra é literalmente comparada com uma comida. Onde as pessoas literalmente vão pegar e se alimentar da palavra de Deus. É claro que isso está falando aqui de uma visão, isso está falando aqui de algo simbólico, mas João e Ezequiel literalmente comeram um livro, ok? Eles literalmente pegaram o livro e se alimentaram desse livro no sentido de uma visão. Eu não estou falando que eles pegaram e comeram papel e digeriram papel, ok? Mas eles pegaram esse livro dentro dessa visão e comeram. Apocalipse capítulo 10, versículo 9. E eu fui até o anjo e lhe disse, dá-me o pequeno livro. E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. E eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. João aqui está devorando a palavra de Deus. João aqui está comendo esse livro. E ele era na minha boca doce como mel. E assim que eu terminei de comê-lo, meu ventre ficou amargo. É importante a gente entender que a palavra de Deus, em certos momentos, ela vai ser doce, ela vai ser saborosa, ela vai ser muito boa. A gente vai ter muita alegria ao estar lendo ela. Doce como mel, mas em alguns momentos ela também é amarga. Por que ela também é amarga? Porque vai chegar momentos, isso especialmente se a gente é um bebê em Cristo, especialmente se a gente é recém-convertido, especialmente se a gente não leu muito da Bíblia, a gente vai descobrir que muitas opiniões acerca de moralidade, acerca de política, acerca de religião que a gente tem, estão erradas. Não é o que a Bíblia ensina. Em alguns momentos pode até ser totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. E aí é um momento de ficar amargo. Aí é um momento onde muitas pessoas falam, não quero mais comer, não quero mais estudar, não quero mais ler. E vão chegar até o ponto de ignorarem o que a Bíblia fala por conta de orgulho. Por conta de, não, eu vou manter essa opinião que eu tenho, eu sempre tive essa opinião. Irmãos e irmãs, a gente não pode tomar essa posição arrogante. A gente tem que entender que se a palavra de Deus está diferente do que a nossa opinião diz, a gente tem que mudar a nossa opinião. E não buscar um jeito de justificar a nossa atitude errada. Tudo bem? Então a palavra de Deus é literalmente o nosso alimento espiritual. Aqui a gente tem um momento onde João e também tem um momento em Ezequiel onde eles literalmente comem um livro. Onde eles literalmente comem um pergaminho. Mas isso foi durante uma visão. A Bíblia não está falando para você pegar ela e mastigar literalmente, fisicamente, mas para você devorar ela espiritualmente, para você buscar ler ela todo dia. E uma pergunta, por que todo dia? Você come só um dia da semana? Você se alimenta, seu alimento físico, só uma vez por semana? Só na segunda-feira? Não, na segunda-feira eu comi, eu não preciso comer terça não. Eu não preciso comer quarta-feira não. Você vai ter uma vida saudável, física assim? Você vai ter uma vida tranquila, seu sistema imunológico vai estar funcionando bem? Você vai estar com os nutrientes e minerais que você precisa? Comendo só uma vez por semana? Não. Você, muito facilmente, vai ficar doente. Você, muito facilmente, vai se sentir cansado, vai se sentir fraco. Porque você vai estar desnutrido. Você vai estar com uma carência alimentícia. E outra coisa, se eu pego e como uma vez por dia, tá, até que dá para eu levar. Até que dá para eu levar o meu dia, me alimentando uma vez por dia. Mas eu vou estar levando o meu dia bem? O que é melhor eu fazer? Distribuir a minha alimentação. Eu tomo café da manhã, eu almoço, tem pessoa que lancha e tem pessoa que só janta. Então, distribuir essa leitura da palavra de Deus, ok? É importante, não somente ser todo dia, mas também ser distribuída, a gente meditar de dia e de noite. E, novamente, se a rotina é super apertada de noite, lê tudo de manhã. É melhor você comer muito de manhã do que você não comer nada no seu dia, do que você passar o seu dia total de jejum. Quantas pessoas por aí não comem nada espiritualmente? Não fazem nada de leitura bíblica? Perceberam por que a Bíblia fala que uma pessoa que não faz as obras, ela é morta espiritualmente? O que acontece se você não comer nada? Por semanas e semanas. Você morre. Você morre fisicamente. Então, prestem atenção na comparação que a Bíblia faz, nessa analogia que ela utiliza com o alimento. Isso nos ensina muito sobre que relação, sobre que prioridade a gente deve dar à palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é o que permitiu que a gente nascesse de novo.
A palavra de Deus é literalmente o que Deus preservou para nós. A gente deve ter carinho com isso. A gente deve dar atenção, por mais que ela seja amarga às vezes. Tudo bem? E agora a gente vai para um ponto muito interessante também, que já é um pouquinho mais de um alimento sólido da palavra, que é Levítico capítulo 11. Por que é um alimento sólido? Vejamos aqui no versículo 2. Falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis entre todos os animais que estão sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e cuja fenda as unhas se divide em duas e rumina entre os animais, aquilo comereis. Então, aqui, qual que é o tipo de animais que eles deveriam comer? Não somente os que tinham só unhas fendidas, mas tinha também que ser um animal ruminante. Ok, isso é fácil de entender. Isso é o físico. Isso é uma descrição de uma lei que eles deveriam fazer. Beleza, isso é fácil. Mas por que eu falei que é alimento sólido também? Porque tem um significado espiritual. Tem um significado que está além do que vai ser obrigatoriamente escrito aqui. Não, mas como assim? Tem informações a mais? Se você parar para pensar, o que a Bíblia quer dizer com algo que rumina? O que a Bíblia quer dizer com algo fendido? Por que está focando no pé do animal, no caminhar do animal? Por que está focando no alimentar do animal? Então não é que a Bíblia ela tem informações extras que você vai encontrar em outro livro, não. Mas se você comparar a Escritura com a Escritura, se você pegar e comparar o que a Bíblia fala em Levítico 11 com o que a Bíblia fala em Apocalipse 10, se você comparar o que a Bíblia está falando aqui com o que a Bíblia fala em Tiago capítulo 2, sobre a importância de ter obras, sobre a importância de a gente não ser um ouvinte da lei somente, mas um praticante da lei, a gente começa a entender uma aplicação espiritual muito legal que Levítico 11 ensina. Nós, como cristãos, não devemos somente ouvir a palavra de Deus, mas a gente também deve caminhar a caminhada da palavra de Deus. A gente deve caminhar como filho de Deus. A gente deve ter essas unhas fendidas. E a gente não deve somente ouvir e se alimentar da palavra de Deus, mas a gente deve ruminar, a gente deve mastigar, ok? Então eu leio de manhã, eu não ignoro, eu não deixo de pensar nisso o restante do dia. Eu fico remoendo isso em minha mente, eu fico ruminando isso em minha mente, eu fico mastigando isso em minha mente. Poxa, o que a Bíblia queria dizer em Levíticos 11? Eu vou pensando sobre isso, eu vou pensando sobre isso, eu vou pensando sobre isso, e aí eu consigo aprofundar muito mais. Então a lei de Deus ela é espiritual. De fato, isso é uma lei física. Não era para o povo comer animais que não tinham as unhas fendidas e que não ruminavam. Isso era uma lei do Antigo Testamento. Porém, também tem uma aplicação espiritual. A lei de Deus tem camadas. A lei de Deus tem o leite e a carne. É importante a gente diferenciar os dois e dar a devida atenção a ambos. Ambos são importantes. Ok? Então, não somente vamos caminhar a caminhada cristã, mas também vamos ruminar a palavra de Deus. E aqui a gente segue para mais alguns pontos importantes também, segundo Pedro capítulo 1. Porque o que a gente está seguindo aqui não são fábulas de homens, não são invenções, não são histórias de contos de fadas. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade. Olha o que Pedro está falando, a gente presenciou, a gente estava lá quando Jesus fez os milagres, quando Jesus revelou sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está fazendo essa descrição desse evento conhecido como o Monte da Transfiguração, onde ele, Tiago e João presenciaram a transfiguração de Cristo, onde aparece Moisés e Elias e Deus o Pai fala do céu. Este é meu Filho amado. E olha o que ele vai dizer aqui. Versículo 19. E temos também uma palavra de profecia mais segura. Uma palavra de profecia ainda mais segura. Olha o quão importante é a palavra de Deus. Aqui, Pedro está dando mais atenção à palavra do que a visão. Ele está dando mais segurança à palavra do que a visão que ele testemunhou. Que ele foi em primeira pessoa lá, uma testemunha ocular. Por quê? A nossa memória, irmãos e irmãs, ela é falha. Infelizmente, ela é falha. A gente se esquece das coisas, a gente pode ser manipulado a lembrar de mais coisas, lembrar de mais eventos, a gente pode ser
Até com questão do tempo a gente esquece de coisas. Quantas vezes você já não chegou para um conhecido e falou, você lembra daquele dia e tal que a gente fez aquilo e aquilo? A pessoa, hã? A pessoa não lembra nada? E você lembra? Aí você não tem mais certeza se você lembra mesmo ou se foi imaginação sua. Especialmente se a gente está falando de período de infância, né? Criança. Isso acontece muito com todo mundo. Isso é o comum. Porque a nossa memória é falha. Mas a palavra de Deus, ela é segura. Ela permanece. Ela é pura. Ela é eterna. A gente não precisa duvidar. Não, será que isso é verdade ou não? Porque homens movidos pela palavra de Deus escreveram e profetizaram. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma parte dos 66 livros da Bíblia é de particular interpretação. Nada disso veio por conta da vontade de homens. Nada disso veio por conta da edição de homens. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Só um minutinho que eu vou beber um pouquinho de água. E essa palavra de Deus, que é pura e que é eterna, ela não é como uma escrita de homens. Ela não é como uma fábula. Ela não é como um achismo, uma suposição, um talvez. A palavra de Deus é um sim. A palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa. Hebreus capítulo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos ajuda a revelar tudo, discernir certo e errado, discernir os nossos próprios pensamentos. Por que é uma espada de 2 gumes? Ela corta de um lado e ela corta de outro. Ela é doce, mas ela também é amarga. Chega um momento que essa espada nos corta. A gente precisa estar buscando discernir. A gente precisa estar buscando estar com essa palavra, mesmo quando ela for amarga. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista, porém todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está manifesto aos olhos de Deus. Quão magnífica é a tua palavra. Quão maravilhosa são os teus ensinamentos, sabendo que Deus é o autor. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não a palavra de homens. Não receberam como a palavra de homens, mas segundo é na verdade a palavra de Deus, a qual também opera de forma eficaz em vós, os que crestes.